Vamos lá iniciar mais uma luta aí pra conseguirmos ir bem nessa maratona de provas. E a gente vai iniciar com o primeiro problema. Eu vou seguir a ordem certinha dos problemas, mas eu tenho um detalhe pra falar. Todo problema foi apresentado pra gente mecanismos de ação de medicamentos. Então eu resolvi juntar todos esses medicamentos apresentados durante toda a UC em um vídeo só. Então, no final, depois que eu apresentar todas as dores, eu pego e coloco todos os mecanismos de ação de todos os medicamentos em um único vídeo, tá bem? Fechou? Esse é o primeiro recado. O segundo recado, eu já dei milhões de vezes. Sou estudante, estou aprendendo com vocês. Qualquer coisa que eu falar, qualquer merda que eu falar, me avisem, tá? O que eu falar merda é muito fácil, né? Vamos começar com conceitos muito básicos, porque esse é meu estilo de ensinar e também porque é assim que essa técnica de estudo que eu estou usando nesse exato momento funciona. Então vamos ali do básico avançado, explicando todos os termos certinhos. Então o que é dor? Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante a uma lesão tecidual ou uma potencial de lesão tecidual. Eu achei muito interessante essa questão do potencial, porque ele vai explicar pra gente muito a questão da dor psicogênica. Que a dor psicogênica, ela é uma desgraça, né? Então, essa potencial de lesão, potencial que vai indicar que pode acontecer, ela é muito interessante para a questão da dor psicogênica, que nós vamos apresentar em seguida. Especificamente, o que é a dor somática? A dor somática, ela é um tipo de dor nociceptiva. Muito importante a gente gravar isso, ela é nociceptiva. O que é que isso significa? Ela é transmitida e captada através dos nociceptores. Os nociceptores são tipos específicos de receptores sensoriais especializados. O cara nasceu para aquilo, então ele é especializado em detectar estímulos potencialmente prejudiciais a nós, nosso corpo. E esses estímulos podem ser mecânicos, térmicos ou químicos. Químicos são as citocinas pró-inflamatórias. Então, ele é um tipo de dor nociceptiva. A localização dela é que determina dela ser periférica. Então, é periférica porque ela está em localizações da periferia. Pele, músculos, tendões, ossos e articulações. Tá? Características dessa dor. Muito importante também a gente frisar as características dela. Ela é uma dor pontual. Então, o paciente, ele vai olhar pra você e vai dizer assim, ó, tô com a dor aqui no dedinho. Tô com a dor aqui no dedinho, tá? É aqui no dedinho. Então, pontual, específica. É uma dor aguda, então é aquela dor rápida, aquela dor que... Ai, dor. E também uma característica dela é pontada. Então, o paciente pode descrever essa dor como uma dor em pontada. Óbvio, vão existir outras características dessa dor, mas a minha tutora, ela especificou. A dor empontada, ela é bem característica da dor periférica, ok? Como é que acontece a transmissão dessa dor? E vocês vão perceber que a gente entendendo perfeitamente onde inicia e todo o caminho que faz até o cérebro, vai ajudar a gente para as próximas dores. Fechou? Aí eu vou usar como exemplo, vamos pensar em um dedo amassado por uma porta de carro. E vocês vão entender por quê. Vou mostrar um vídeo pra vocês. Eu postei esse vídeo no meu Close Friends. Mas eu vou mostrar aqui porque ele é muito, muito, muito engraçado. Tô chorando de dor porque eu fui fechar a porta da Carol, que está chorando de rir. E eu chorando de dor. Eu prendi o meu dedinho, a porta fechou no meu dedinho. Carol, e essa pessoa de rir da minha cara. Mano, deu um grito. A gente tá uns 10 minutos aqui dentro do carro, eu chorando de dor, a mão tremendo e eu chorando de dor. Eu tô sentindo fogo de graça. Que ódio. Ai, tá bom. Gente, eu vou usar isso como exemplo, porque foi um evento canônico na minha vida, tá? No P4, fui entrar no carro da Carol. E eu fui colocar umas coisas na parte de trás do carro dela. E aí por quê? Eu não sei. Porque a minha vida tem que ter essas coisas engraçadas para as pessoas rirem da minha cara. Acho que esse é o meu objetivo de vida. Acho que eu nasci pra isso. Eu fechei a porta, eu tenho mania de segurar a porta, assim. E aí eu fechei e esqueci de tirar esse dedinho aqui.
Ó, tá vendo essa unha toda lascada? Ainda é desse evento. Fechei, gente. Mas foi uma dor. Uma dor. Que eu acho que eu tinha uns 2 anos, assim, que eu não chorava de dor. Mas eu chorava. A Carol chorou de rir, porque ela ficou muito nervosa. Mas assim, eu chorei. Eu tremia, assim. Então vamos entender exatamente o que foi que aconteceu. Naqueles milésimos de segundos entre eu prender o dedo na portinha. Na portinha não, na porta. E eu captar a mensagem da dor. Então, primeiramente, tá? Acontece o estímulo nocivo. Nesse caso, uma pressão muito forte no meu dedo. Quando aconteceu essa pressão muito forte no meu dedo, entraram em ação os nociceptores mecânicos. Eles captaram que existiu ali uma lesão tecidual. Nesse momento, a mensagem da lesão tecidual, ela foi enviada, e daqui a pouco eu falo por onde, tá? Calma. Foi enviada por meio de neurônios aferentes primários até a medula espinhal. Na medula espinhal, esse neurônio fez contato com outro neurônio, o neurônio aferente de segunda ordem, na porção anterolateral da medula, e ali ela foi até o tálamo, aqui ó. No tálamo, fez contato com os neurônios aferentes de terceira ordem, que levou a mensagem especificamente até a nossa área do cérebro, responsável por detectar, por receber a mensagem sensorial e interpretar essa mensagem sensorial, que é o córtex somatosensorial. Tá por aqui, ó, córtex somatosensorial. Esse córtex, ele processa informações não só de dor, tato, enfim, sensações térmicas, ele processa essas informações e interpreta. Nesse caso, a interpretação foi que, tipo assim, minha filha, você tá com o dedo prensado na porta. Tire esse dedo. E pra você ver como é o instinto, né? Na hora que eu vi, eu puxei o dedo. Pra piorar, eu puxei o dedo. Porque eu achei que a porta não tinha fechado mesmo, mas ela fechou. Então eu puxei umas 2 vezes gritando. E aí eu tive o raciocínio de abrir a porta e tirar o dedo. Então o córtex somatosensorial recebeu, captou essa mensagem, interpretou e enviou a resposta. E a resposta inicial foi eu puxar o dedo. Brilhante, né? Só que não. Essa região, esse córtex somatosensorial, é muito interessante porque ele tem, cada partezinha dele, pedacinho dele, é específico para uma parte do corpo. E aí é chamado, essa especificidade de cada pedacinho do córtex somatosensorial ser uma parte do corpo, de homúnculo sensorial, uma coisa assim. Homúnculo de Weyfeld, enfim. O interessante, isso não caiu na tutoria, né? Especificamente a gente não discutiu sobre isso, mas eu achei muito interessante porque o córtex somatosensorial, ele tem uma interpretação do corpo distorcida. Então, o espaço para as mãos, acho que os pés e a língua é muito maior, por exemplo, do que o espaço para as nossas costas. Então, o homúnculo que fala é porque é um homem distorcido, é uma imagem do corpo humano distorcida. Então, as nossas mãos são muito maiores, o espaço sensorial das nossas mãos é maior, da nossa língua e dos nossos pés é maior. Por isso que um ferimento na mão dói muito mais do que nas costas. O pessoal que faz tatuagem sabe disso. Então, ele tem essa visão distorcida. Enviou essa mensagem, captou essa mensagem, eu vou enviar uma resposta. Mas por meio de que acontece essa transmissão? Os neurônios nociceptores possuem fibras que transmitem esse sinal elétrico. Nós temos as fibras alfa-delta, que é uma resposta rápida, é a dor rápida. Então, na hora que prendeu, na mesma hora, eu senti alguma coisa e aí eu respondi. Por quê? Porque as fibras da dor rápida agiram naquela hora. E essas fibras são as fibras alfa-delta, que elas fazem uma condução de dor extremamente rápida, de 5 a 30 metros por segundo. Eu vi que 30 metros por segundo é tipo 108 quilômetros por hora. É muito rápido. Imagina, tipo, uma coisa do meu dedinho até aqui em 108 km por hora. Então, é quase que instantânea, né? Elas fazem sentir uma dor aguda e rápida, bem localizada e de início imediato e geralmente curta duração. Geralmente não, é curta duração.
Ela acontece, e a gente tem que entender sempre a fisiologia, tem que entender o porquê. Por que ela é conhecida como a fibra de transmissão de dor rápida? Porque ela possui uma coisinha chamada bainha de mielina, tá? Aqui, ó, a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é uma substância que reveste o axônio e serve como um isolante elétrico. Isso permite com que o sinal ele passe de forma que não vai se apegar ao axônio, porque ele vai isolar o axônio, então ele vai passar direto, vamos dizer assim. E essa bainha de mielina, ela parece tipo assim, não tem aqueles desenhos com as salsichinhas que vem, aí enrola a salsicha, vem, enrola a salsicha, vem, enrola a salsicha. E tem esses espacinhos. Esses espacinhos, eles são chamados de nódulos de Ranvier. E o interessante, o que dá uma característica bem presente na questão da transmissão rápida da dor, é porque quando o sinal elétrico se depara com esse nódulo de Ranvier, ele pula, ele salta. E o que é chamado de transmissão saltatória. Então é como se o impulso elétrico fosse saltando pelas fibras alfa-delta até o nosso cérebro. Então por isso que ela é extremamente rápida, tá bom? Pulso rápido e... ok. Tem outra fibra também, que aí essa fibra C, ela foi responsável por eu ficar sentindo dor nesse dedo. Primeiro, a fibra alfa, delta, me fez chorar de dor. Mas foi uma dor horrível. Segundo, as fibras C me fez ficar sentindo essa dor por dias e dias e dias. Por quê? As fibras C, elas não possuem bainha de mielina. Agora a gente entra numa discussão interessante, tá? Em alguns lugares, eu não lembro qual, foi uma pessoa que me falou que a fibra C ainda possui um pouquinho de bainha de mielina, mas bem fininha. Mas em outros lugares eu vi, principalmente no Cielo, eu pesquisei para ter certeza. No Cielo eu vi que ela não tem bainha de mielina, tá? Então ela é amielinizada. E também no Tratado da Dor, do Machado, também diz isso, tá? Que ela não tem bainha de mielina. Mas o que é relevante é a gente saber que por o axônio não tá ali com aquela barreira, com aquele isolante térmico, a transmissão da dor vai passar por ele de uma forma lenta e contínua. Então você vai ficar sentindo ali aquela dor. Depois de sentir a dor rápida, você vai ficar sentindo ali aquela dor lenta e contínua, aquela dor mais enxunchadinha, em parestesia, queimação. E eu vi, me veio assim muito na dúvida, tipo, certo, mas assim, primeiro a mensagem vai na alfa-delta e depois a mensagem vai na fibra C, como é que funciona? A mensagem, ela é transmitida, elas largam ao mesmo tempo, é como se fosse uma corrida, elas largam ao mesmo tempo. Porém, a dor da fibra alfa-delta, ela vai chegar muito mais rápido do que a da fibra C. Eu queria saber o que é essa coisa aqui. Eu devo ter coçado. Na fibra C. E isso existem motivos. O motivo é que a delta, que é uma resposta rápida e protetora. Então, você precisa ter aquele impulso rápido. E a fibra C, ela vai estar ali levando aquela dor, transmitindo aquela dor de forma lenta e contínua para você perceber que aconteceu realmente uma lesão e que você precisa ter cuidado com aquele local da lesão. Então, você vê como é inteligente, né? Existem essas duas fibras para isso. A fibra rápida, para você ter cuidado, você na mesma hora se defender daquela dor. E a fibra C, para você ficar ali sentindo aquela dor, para você proteger e cuidar daquele local durante o tempo necessário para a recuperação desse tecido. Perfeito, né? Lindo. Fibra alfa, fibra delta. Em seguida, foi pedido pra gente ver as escalas de classificação da dor, tá? Eu botei aqui um resuminho bem coisado, mas assim, o que foi que a minha tutora pediu? Pra gente prestar atenção na questão das escalas visuais utilizadas para pacientes que não conseguem se expressar muito bem. Mas vamos ver assim todas. A EVA é a mais utilizada. Ela é indicada para pacientes adultos e adolescentes com boas compreensões e sem limitações, aquela escala de 1 a 10. Não vou estar explicando certinho, vocês leem aqui, tá?
A numérica, também prática e rápida, mais indicada para adultos e idosos lúcidos e adolescentes que conseguem ter ali um discernimento. Escala de faces também revisadas. É muito interessante porque ele vai colocar ali as carinhas e ela pode ser indicada para crianças a partir de 3 anos e idosos com um pouquinho de dificuldade de comunicação, porque ele vai ver o rostinho ali e vai identificar. No vídeo, eu tô com aquela cara aqui, assim, redonda, vermelha. Gente, escala 10 de dor, né? Precisava nem olhar pra minha cara, eu já indicaria a escala 10 de dor. A escala verbal descritiva, que é só, eu tô com uma dor leve, uma dor moderada, uma dor intensa, uma dor insuportável. Eu estava com uma dor intensa, não chegava a ser insuportável, mas era uma dor intensa. Útil para idosos e pacientes que preferem termos verbais. Aqui a gente entra em escalas mais específicas. A escala de Fleck, que é a Face, Slag, Activity, Cry, Consolability, que avaliar esses 5 parâmetros: expressão facial, movimento das pernas, atividade corporal, choro e a capacidade de consolação. E aí é muito importante que a gente comece a perceber aqui, ó. Ela é indicada para crianças entre 2 meses e 7 anos e pacientes não comunicantes. Então, se tiver lá a perguntinha, a gente sabe, escala tá, o paciente de 5 anos chega à emergência, blá, 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 qual escala de dor você usaria? A Fleck, tá? Escala de comportamento da dor, que é utilizada em pacientes adultos intubados ou sedados para UTI, também pode aparecer uma específica. Qual a escala de dor para paciente com UTI? Tem essa aqui. O questionário de McGill para pacientes com dor crônica neuropática e é indicado para pacientes adultos que conseguem descrever características complexas da dor. Também bem interessante que a gente grave isso. E por fim, aqui, tinha parecido uma bunda. O PAINAD, que avalia expressões faciais, vocalização, postura, consolabilidade e respiração específica para pacientes com demência avançada. Simplesinho, aula rapidona, até porque o mecanismo de ação vai ser para outra aula. E é isso, gente, essa é a dor periférica. Vou sair para correr. Quando eu voltar, eu faço o visceral e amanhã eu termino todas as dores, tá bom? Beijinhos!